A maioria das pessoas acha que manter um motor vivo depois dos 320 mil quilômetros tem que custar uma fortuna. Tratamentos para o óleo, limpeza interna do motor, óleos sintéticos, premium, aditivos especiais em frascos chiques com nomes complicados. Mas isso muda tudo, porque a realidade custa, na verdade, R$5. R$5. E o único motivo de você nunca ter sabido disso é que concessionárias e mecânicos fizeram questão absoluta de que você não soubesse. Você vem pagando por limpezas internas de motor que custam R$750 ou mais. Já te disseram que o seu motor precisa de tratamentos caros a cada poucos milhares de quilômetros só para continuar vivo. Venderam para você a ideia de que durabilidade é algo que se compra na oficina e não algo que você mesmo faz na garagem de casa em menos de 5 minutos. Fica até o fim. Porque o que eu vou te mostrar agora é justamente a parte que deixa qualquer concessionária profundamente desconfortável. Isso não é complicado. Isso não é perigoso. Isso não é alguma experiência de fundo de garagem que pode dar errado. Isso é o que mecânicos japoneses fazem em silêncio há décadas. E é por isso que os motores deles continuam rodando muito depois do momento em que o seu provavelmente já teria sido trocado. R$5, uma colher de sopa. E o seu motor pode durar mais do que qualquer carro que você já teve. O mecânico se chama Hiroshi. Ele trabalha em uma oficina pequena em Osaka, no Japão. Ele cuida de uma frota de táxis desde o começo dos anos 80. Esses táxis rodam todos os dias, sem exceção. Turnos longos, trânsito de para e anda, verões quentes e invernos frios. Quilometragem pesada, daquelas que acabam com qualquer motor. E mesmo assim, carro após carro da frota dele já passou dos 800 mil quilômetros sem uma única retífica de motor. Nenhuma. Ele nunca pagou por uma limpeza profissional de motor na vida. E a única diferença entre ele e você é que alguém contou para ele que isso existia quando ele tinha 19 anos. Pensa nisso por um segundo. 800 mil quilômetros em um táxi no trânsito urbano japonês. Isso não é sorte. Isso não é algum motor milagroso. Isso é um truque. Um truque de R$5 que o mentor dele passou adiante como se fosse receita de família. Uma coisa tão simples que parece mentira quando você ouve pela primeira vez. Mas os resultados são impossíveis de contestar. E depois que você entende por que funciona, nunca mais olha para o seu motor do mesmo jeito. É isso que está acontecendo dentro do seu motor agora mesmo. Toda vez que o motor funciona, ele queima combustível. E queimar combustível deixa para trás pequenos resíduos de sujeira. No começo, não é o suficiente para você perceber. Pensa como um filtro de café que você nunca lava. O primeiro café passa bem. O segundo também. Mas depois de centenas de usos, esse filtro começa a entupir. O fluxo diminui. A pressão muda. E com o tempo, o que deveria ser um processo simples e limpo começa a sofrer. Com o seu motor é igual. A cada quilômetro rodado, pequenos depósitos de óleo queimado e carbono vão se acumulando nas paredes internas do motor. Eles cobrem peças que deveriam se mover livremente, estreitam os canais por onde o óleo circula e, ao longo dos anos, ao longo de dezenas de milhares de quilômetros, esse acúmulo engrossa, fica pegajoso e começa a roubar anos da vida útil do seu motor. É isso que os mecânicos chamam de borra. Borra é basicamente óleo velho, queimado e degradado, que virou algo mais próximo de lama do que de líquido. Ela fica ali dentro do motor, impede que o óleo chegue às peças que mais precisam dele, e sem fluxo adequado de óleo, metal encosta em metal sem proteção. É aí que os motores envelhecem rápido, é aí que os motores morrem antes da hora. Agora, olha o que a concessionária faz para resolver isso. Ela te vende uma limpeza interna de motor, um serviço profissional em que eles fazem circular um produto químico de limpeza dentro do motor, deixam agir por alguns minutos, drenam tudo e trocam o óleo. Preço, na maioria das oficinas, entre R$750 e R$1.250, recomendado a cada 50 mil quilômetros por quem lucra com isso. No fim das contas, são mais de R$5.000 a cada 160 mil quilômetros, só para limpeza, só para combater um problema que você mesmo poderia resolver, por R$5, na garagem da sua casa, antes da troca normal de óleo. E essa é a parte que deixa qualquer concessionária profundamente desconfortável. O que o Hiroshi faz é o seguinte: ele coloca uma colher de sopa de fluido de transmissão automática barato no óleo do motor. Ele faz isso 15 minutos antes de cada troca de óleo, sem falhar uma vez. Depois, ele deixa o motor funcionando em marcha lenta. Só isso, em marcha lenta, por 15 minutos. Em seguida, ele drena o óleo como sempre. E o que sai daquele motor não é óleo limpo. É preto, é grosso, e leva junto toda a borra, todos os depósitos de carbono, toda a sujeira acumulada que estava, aos poucos, estrangulando o motor. Tudo vai embora, cai no recipiente de drenagem, e então entra óleo novo, e o motor volta a respirar.
O fluido de transmissão automática é o que os mecânicos chamam de detergente suave. Isso significa que ele é delicado o bastante para não danificar nada, mas forte o suficiente para soltar o que não deveria estar ali. Pensa como detergente de cozinha em uma panela engordurada. Você não precisa de máquina, você não precisa de pressão. Só precisa da coisa certa, no lugar certo, por alguns minutos. O calor do motor em marcha lenta faz o resto. O fluido de transmissão se mistura ao óleo velho, passa por todos os canais do motor, agarra os depósitos e os solta das paredes internas. Depois, quando você drena o óleo, tudo sai junto. É quase ofensivamente simples. Agora, execute esta adaptação com perfeição. A limpeza cara que a sua concessionária vende faz exatamente a mesma coisa, só que numa embalagem mais bonita, com um produto de limpeza de marca que, para eles, custa trocados, e ainda te cobram cerca de R$1.000 por isso. Fluido de transmissão automática custa mais ou menos R$20 por um frasco completo. Você usa só uma colher de sopa. E isso dá menos de R$5 por limpeza do motor. O mesmo resultado. Sem marcar horário, sem mecânico, sem sala de espera com café ruim. Se você chegou até aqui, já entende mais sobre durabilidade de motor do que a maioria das pessoas que dirige há décadas. Deixa eu te explicar por que isso importa tanto pensando no longo prazo. A borra não mata o motor de uma vez. Ela age devagar, em silêncio. O motor não avisa o que está acontecendo. Um dia você só percebe que ele já não está tão liso quanto antes. Ou começa a baixar um pouco mais de óleo. Ou a marcha lenta fica mais áspera. Quando isso aparece, o desgaste já vem se acumulando há anos. A maioria das pessoas culpa a idade do carro. A maioria dos mecânicos também culpa a idade do carro. O que quase ninguém te conta é que um motor limpo com regularidade desde o começo não envelhece desse jeito. Ele continua trabalhando solto. Mantém a pressão onde ela tem que estar. Mantém o óleo circulando por todos os cantos. E motor com boa circulação de óleo dura muito. Dura por muito, muito tempo. Os táxis do Hiroshi provam isso. Mas eles não são a única prova. Essa técnica é conhecimento comum em partes da Ásia e da Alemanha, onde os mecânicos tratam motores como máquinas feitas para rodar por muito tempo mesmo. Nesses lugares, jogar fora um motor com 240 mil quilômetros não é normal. É visto como falha. Falha de manutenção, porque as pessoas de lá sabem que um motor, quando bem cuidado, deve funcionar por décadas. O seu também pode. Aqui está exatamente o que fazer. E eu quero que você repare como isso é simples. Primeiro você vai precisar de fluido de transmissão automática. Não precisa ser de marca específica. Pode ser qualquer fluido de transmissão automática comprado em loja de autopeças ou até em uma boa loja de ferragens. Custa na faixa de R$20 o frasco inteiro e você só vai usar uma colher de sopa por vez. Esse frasco pode durar anos. O custo por uso? Algo em torno de R$4. Pode arredondar para 5. Segundo, espere até a próxima troca de óleo. Não faça isso com óleo novo. Faça com óleo velho, com aquele óleo que já está na hora de sair. Você não está tratando o motor com isso. Está limpando antes da drenagem. Quando o óleo sujo vai embora, ele leva junto toda a sujeira solta. Esse é o mecanismo inteiro. Você está dando ao óleo velho um último serviço antes da aposentadoria. Terceiro, quando chegar a hora da troca, abra a tampa do óleo do motor. É a tampa em cima do motor, normalmente marcada com o símbolo de uma lata de óleo. Coloque exatamente uma colher de sopa de fluido de transmissão automática. Feche a tampa de novo. Ligue o motor. Deixe em marcha lenta por 15 minutos. Só isso. Deixe parado funcionando. Não precisa acelerar. Não precisa sair dirigindo. Só deixe em marcha lenta. O calor faz o trabalho. Quarto, depois de 15 minutos, desligue o motor. Espere mais 5 minutos para o óleo escorrer de volta. Depois, drene o óleo exatamente como faria numa troca normal. Se você leva o carro a uma oficina para trocar o óleo, leve o fluido de transmissão com você. Peça para colocar em uma colher de sopa 15 minutos antes de escoar o óleo. Muitas oficinas fazem isso sem questionar. Quinto, coloque óleo novo normalmente. E pronto, é só isso. Custo total, R$5. Tempo total, 20 minutos, contando a marcha lenta, sem ferramenta especial, sem mecânico, sem agendamento, sem espera. O mesmo serviço de limpeza interna de motor numa concessionária pode custar cerca de R$1.000. Recomendado a cada 50 mil quilômetros, é o que eles dizem. Ao longo de 160 mil quilômetros, isso dá quase R$3.500. Ao longo de 320 mil quilômetros, passa de R$7.000. Por algo que custa R$5 e uma colher de sopa quando você mesmo faz. Continua aqui. Porque o que vem agora é a parte que ninguém no ramo das concessionárias quer ver circulando. Uma mulher chamada Maria, em Phoenix, no Arizona, faz isso nos carros da família há mais de 20 anos. Ela aprendeu com um mecânico aposentado que passou um tempo trabalhando no Japão. O carro atual dela já rodou mais de 770 mil quilômetros com o motor original.
Ela nunca fez limpeza de motor em oficina. Nunca pagou por reparo de motor. Troca o óleo na hora certa, acrescenta uma colher de sopa de fluido de transmissão automática em cada troca, e esse motor continua funcionando como se ainda tivesse algo a provar. 770 mil quilômetros. No calor de Phoenix, que castiga qualquer motor. E ele continua firme. Aquele mecânico que te cobrou uns R$ 750 por uma limpeza de motor no ano passado sabia que isso existia. Só nunca falou nada. Porque o fato de você não saber valia R$ 750 para ele, em cada visita. Pensa no que isso realmente significa. Uma colher de sopa de um fluido que custa R$ 5 por uso, e em cima da qual uma indústria inteira montou um serviço. Um serviço que te arranca milhares de reais ao longo da vida útil do carro, por algo que cabe numa colher de sopa. Você precisa entender o modelo de negócio aqui. Concessionárias e oficinas ganham dinheiro quando você volta. Elas ganham dinheiro quando você acredita que o seu carro precisa delas. Quanto mais vezes conseguirem convencer você de que alguma coisa exige um profissional, mais vezes você entra pela porta delas. A limpeza interna do motor é o produto perfeito para isso. Você não consegue ver por dentro do motor. Não tem como saber se ele está limpo ou sujo. Não tem como comparar o resultado com nada. Então eles dizem que precisa fazer, fazem o serviço, você paga, e continua sem a menor ideia se aquilo mudou alguma coisa de verdade. É esse o jogo. É assim que funciona. Mas os táxis do Hiroshi, em São Paulo, não precisam desse jogo. O carro da Maria, em Goiânia, também não precisa. E o seu muito menos. E tem outra coisa que ninguém te conta. O que um fluxo de óleo limpo realmente faz com a sensação ao dirigir. Quando a borra se acumula e restringe a circulação do óleo, o motor trabalha mais pesado. Ele compensa, gasta mais combustível para entregar a mesma força. Quando essa borra vai embora, o motor volta a trabalhar solto. Quem começa a fazer isso com regularidade costuma perceber que o motor fica mais liso quase imediatamente depois da troca de óleo. Não é uma diferença absurda, não é da água para o vinho, mas é perceptivelmente mais suave, mais silencioso. Como se alguma coisa que estava ali parada há muito tempo tivesse sido removida, porque foi exatamente isso que aconteceu. E essa suavidade não é só sensação. Essa suavidade é proteção. Um motor funcionando redondo é um motor em que as peças certas estão se tocando do jeito certo, com a quantidade certa de óleo entre elas. É assim que motor dura. E aqui vai uma coisa que o setor automotivo definitivamente não quer que você saiba. A maior causa de morte prematura de motor não é quilometragem alta, não é idade, é borra. É acúmulo de sujeira que nunca foi removido porque a pessoa que dirigia o carro não sabia que isso estava acontecendo e não sabia como impedir. Remova a borra com regularidade, mantenha o óleo limpo, mantenha o óleo circulando e a quilometragem desse motor passa a ser quase irrelevante. Motores não morrem porque estão velhos, eles morrem porque não receberam cuidado. E cuidar deles custa R$ 5 por troca de óleo. As concessionárias sempre souberam disso. Toda vez que você pagou R$ 1.000 por uma limpeza interna de motor, elas sabiam. Toda vez que você pagou por um tratamento premium com aditivo no balcão, porque alguém de uniforme sugeriu, elas sabiam e não disseram nada. Porque o seu desconhecimento valia muito dinheiro para elas, todos os anos. Mas agora você sabe. E isso coloca você exatamente na mesma posição do Hiroshi em São Paulo, da Maria em Goiânia. Você não precisa mais jogar pelas regras deles. Você não precisa dos serviços deles. Você não precisa do pacote de limpeza de R$ 1.000. Você precisa de uma colher de sopa e 15 minutos. Só isso. É isso que separa um carro que chega aos 800 mil quilômetros de um carro que morre com 240 mil. Se este vídeo abriu seus olhos, compartilhe agora. Cada pessoa para quem você mandar isso é alguém que ainda está entrando numa concessionária e pagando R$ 1.000 por algo que poderia fazer em casa por 5. Cada compartilhamento coloca isso na frente de alguém que está prestes a ser cobrado por uma coisa que deveria custar quase nada. Inscreva-se, porque o próximo vídeo é sobre o que os mecânicos fazem nos seus freios que aumenta a vida útil deles por anos, praticamente sem custo nenhum. E se você dirige um carro com mais de 80 mil quilômetros rodados, vai querer ver esse vídeo antes da próxima revisão dos freios, porque a conversa naquela oficina vai soar muito familiar.